E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vamos aqui dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos estudar a função horária do movimento retilíneo uniforme e vamos estudar também a função da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Para começar, essa siglazinha eu já quero que vocês fiquem familiarizados. A sigla do MRU é sempre que eu estou falando em movimento retilíneo uniforme. O que é que significa dizer esse movimento retilíneo uniforme? Sempre nesse movimento a velocidade vai ser constante, ou seja, ela não vai mudar, tá bom? A gente não vai ter aceleração nesse movimento, a aceleração aqui ela vai ser nula. E nós vamos estar falando em um movimento que está acontecendo em uma trajetória reta, retilínea, certo? Então, para facilitar os cálculos, tá? Quando você quer descobrir em uma questão a posição de um corpo em relação ao tempo decorrido, quando esse corpo está desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, a gente pode usar a nossa belíssima fórmula da função horária do movimento retilíneo uniforme. Por que a gente fala de função horária? Porque eu estou aqui analisando o espaço em relação ao tempo. Muito bem. Então, na função do movimento retilíneo uniforme, na função horária, a gente tem essa formulazinha aqui bem simples de se entender. Porque todas essas incógnitas aí, nós já conhecemos, nós já sabemos quem é cada uma. Então, ó, Szão é o quê? Posição final. Vai ser a posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, muito simples. Se você quiser decorar melhor, é só você lembrar do sorvete. Porque a fórmulazinha da função horária do movimento retilíneo uniforme, ela lembra, né? Ó, S0 mais VT, você pode falar sorvete. E aí você se lembra rapidinho dessa fórmula aí. Então, sempre que a gente tem uma fórmula, eu gosto de fazer uma aplicação em um exemplo, vocês já sabem disso. E esse exemplozinho aqui é super simples. Dá para qualquer pessoa que nunca nem ouviu falar de função horária do movimento retilíneo responder. Vamos ler aqui com a gente, ó. Um carro passa pelo quilômetro 24. Esse exemplo, pessoal, tá lá na página 45 do livro de vocês, tá? Um carro passa pelo quilômetro 24 de uma rodovia a uma velocidade de 80 km por hora. Após 3 horas, qual será a sua posição? Então, dentro desse probleminha aqui, nós temos apresentados aqui para nós todos os dados que nós precisamos para descobrir a posição final, que é quem ele está aqui pedindo para a gente. Eu sempre gosto de anotar assim do lado os dados, né, que a questão ela nos deu. Então, ó, um carro passa pelo quilômetro 24. O quilômetro 24 é a posição inicial, porque é onde ele começou a contar o problema aqui pra gente. Ele me disse que a velocidade desse carro é 80 km por hora, perfeito? Então, 80 vai ser a velocidade. Observe que a posição está em quilômetro, a velocidade está em quilômetro por hora. Tudo perfeito. Após 3 horas, olhe o tempo aparecendo. 3 está em hora. Perfeito, está tudo equilibrado. Minha posição inicial está em quilômetro, minha velocidade está em quilômetro por hora e o tempo está em hora. Tudo show de bola para eu montar aqui os meus dados. Ele quer descobrir depois de 3 horas nesse movimento, onde é que em qual posição, em qual quilômetro dessa rodovia aí, esse carro ele vai estar. Simplérrimo. Pego aqui a minha gata da praia, estava abrindo do lado errado, que é a minha formulazinha do sorvete. Vou só pegar os dados que eu tenho e jogar dentro dela. A posição final é quem eu estou querendo descobrir. Então, posição final vai ser posição inicial, quilômetro 24. Coloco 24 aqui. Mais a velocidade daqui do carro era 80. Coloco 80 aqui. O tempo que ele está me pedindo, depois de quanto tempo? 3 horas. Vou colocar aqui o meu 3, que é o tempo. Todo mundo já sabe, você também, que sempre que a gente tem uma soma e uma multiplicação, a gente resolve primeiro a multiplicação. Sendo assim, ó, eu repito o meu 24,
80 vezes 3 dá 240. Depois que eu faço essa soma, eu vou descobrir que esse carro, depois de 3 horas nesse movimento, ele vai estar no quilômetro 264 dessa rodovia. Você está vendo como é simples, pessoal? É só uma questão de ler, identificar quem é quem dentro da minha fórmula, né? E depois eu vou e faço o cálculo. Perfeito? Bem, dessa forma, a gente vai fazer, eu vou passar uma lista de atividades para vocês, mas aqui ele está me pedindo uma coisa bem simples, que é o espaço final, que já está antes da igualdade, muito simples, né? Beleza? Mas podem haver questões, pessoal, onde ele me dê todos os dados, menos a posição inicial. Pode ser que ele me dê todos os dados, menos a velocidade. Ou que ele me dê todos os dados e não me dê o tempo, me peça o tempo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Da mesma maneira, substituindo todos os dados que você tem, e aquele que você não tem, isso aqui se torna o quê? Uma equação. Aquele que você não tem, você resolve igual você resolve os seus cálculos matemáticos com tio Marcondes, aqui através dessa equaçãozinha, tá? Esse é o primeiro exemplo, mas durante a lista de atividades, a gente vai desenvolver mais exemplos aí, certo? Bem, nesse caso aqui que a gente acabou de estudar, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Eu não tenho aceleração e eu tenho uma velocidade constante. Só que nós conhecemos também um outro tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, ou simplesmente MUV, MUV, movimento uniformemente variado. Nesse tipo de movimento, a gente vai ter a presença da aceleração, que nós já sabemos calcular, né? Semana passada a gente já estudou tudo sobre aceleração. Então, vai acontecer a variação da velocidade. Nesse caso, no movimento uniformemente variado, a velocidade ela vai variar. É lógico, se tem aceleração, a velocidade ela vai ter que mudar, ou aumentando ou diminuindo, tá bom? Então, para ficar mais simples também de a gente resolver atividades, exercícios que tragam movimento variado, tá? Um movimento que tem uma aceleração, onde a velocidade muda, a gente vai estudar a função da velocidade no movimento uniformemente variado, que é exatamente essa formulazinha linda que eu anotei aqui para vocês, ó. Só serve para movimento variado, não serve para a questão que está falando de movimento retilíneo uniforme, tá? Então, Vzão, que vai ser a minha velocidade final, vai ser o V0, que sempre vai ser a velocidade inicial, mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Veja bem que é bem semelhante a essa, né? Olha como é muito semelhante. Só vai mudar o quê? No lugar do espaço aqui agora eu tenho velocidade, porque essa é uma função de velocidade. E no lugar da velocidade média eu vou ter a aceleração, certo? Só ajeitar aqui o meu fone. Perfeito. Sendo assim, vamos de cara para um exemplo, porque é mais fácil a gente visualizar aqui esse conteúdo. Uma partícula em movimento retilíneo move-se de acordo com a equação. Olha a equação que ele me deu aqui, ó. V é igual a 10 mais 3 vezes T. Se você pegar essa equação aqui, pessoal, e trazê-la para cá, certo? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer isso, ó. Eu vou pegar a minha equação da minha questão, ó. V igual 10 mais 3 vezes T. Perfeito? Olha que interessante. Só de olhar, eu já vou saber quem é quem, pessoal. Ó, o V aqui, a velocidade final. Velocidade final. O 10 eu já sei que está no lugar da minha velocidade inicial, então é a minha velocidade inicial. O 3 está no lugar da aceleração, então a aceleração vai ser 3. E o tempo está no lugar do tempo. Perfeito? Ele te dá aqui um detalhe importantíssimo. O espaço está em metros e o tempo está em segundos. Beleza. O espaço estando em metros, o tempo obrigatoriamente tem que estar em segundos, certo? Letra A.
qual é a sua V0, velocidade inicial. Só comparando quem está no lugar de quem a gente consegue ver. A velocidade inicial vai ser 10 metros por segundo. Se o tempo está em segundo e o espaço em metros, né? Então eu sei que a velocidade é metro por segundo. Qual a sua aceleração? Nem precisa calcular. O 3 está no lugar do A de aceleração. Então a minha aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado, pessoal. Lembra aí da unidade de aceleração, tá? E na letra C ele diz, qual é a velocidade quando o tempo for 5 segundos e quando o tempo for 10 segundos? Vamos fazer aqui quando o tempo for 5 segundos. Tempo igual a 5 segundos. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir isso? Pego a minha formulazinha, que na verdade é essa, né? E vou trazer para cá. Eu sei que Vzão é 10 mais 3 vezes T. Velocidade é 10 mais 3 vezes T. Se o tempo ele me deu e disse que é 5, eu vou apenas substituir. Então, ó, velocidade vai ser 10 mais 3 vezes 5. Quando eu calculo isso aqui, lembra que calcula primeiro a multiplicação, tá? Que vai dar 15. 15 mais 10, 25. O tempo está em segundos, então a minha velocidade vai ser 25 metros por segundo. Quando? Quando tiverem passado 5 segundos de movimento. Beleza? E ele pergunta, e quando o tempo for 10 segundos? Quando essa partícula estiver se movendo a 10 segundos, como é que eu vou saber qual vai ser a velocidade dela? Vai ter variado? Vai sim, porque aqui a gente está dentro de um movimento retilíneo uniformemente variado. Mas é simples demais. No lugar agora de onde eu coloquei o 5, eu vou colocar o 10. Tempo igual a 10 segundos. Mesma coisa, pessoal. Velocidade vai ser 10 mais 3 vezes T, que agora vai ser 10, né? 10 segundos. Quando eu multiplico isso daqui vai dar 30. 30 mais 10, 40 metros por segundo. Perfeito? Aqui são exemplos básicos. Na lista de exercícios nós vamos desenvolver melhor aí esses exemplos e aí depois, posteriormente, na live da semana que vem, a gente tira as maiores dúvidas em relação a esse assunto aqui. Perfeito? Um cheiro, fique com Deus. Tchau, tchau.